Oi, pessoal! Esse é o Cat Talk, onde mergulhamos no mundo dos negócios, pessoas, tecnologia e transformação digital. Eu sou a Raíssa, da equipe de comunicação e marketing da Cat, e hoje estamos aqui com 3 convidados. Por favor, se apresentem. Meu nome é Cíntia Reis, eu trabalho na Cast há 7 anos, hoje eu faço parte do COI de Agilidade e fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos pretos, olhos verdes e hoje eu estou vestindo uma blusa regata preta e bege. Meu nome é Renata Lameda, sou agilista aqui na Cast também, faço parte do COI Ágil, sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro, olhos castanhos, estou com uma blusa marrom de manguinha e um colar dourado. Eu sou Jacques Staciarini, sou um dos gestores do COI Agilidade no Banco do Brasil. Sou um homem branco, dos olhos verdes, com barba, cabelos crescendo porque comprei novos cabelos e estou usando uma camisa branca preta com rajadinhos brancos. Bom, hoje nós vamos conversar sobre o tema agilidade na prática, superando desafios e alcançando resultados. A gente sabe que esse é um daqueles temas que nem sempre fica claro de como colocar em prática, por isso hoje a nossa ideia é trazer para vocês exemplos reais, dicas e insights de como a agilidade pode transformar processos, equipes e resultados. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, para começar, para iniciarmos, vocês podem nos explicar o que é agilidade na prática? Bem, eu estava assistindo um episódio do Cat Talk, que também era com a equipe de agilistas, né? Onde estavam Luísa, Rebeca, Andressa, e essa pergunta foi feita. Eu achei bem bacana a resposta da Andressa, que foi, um modelo moderno de gestão. Que é exatamente isso, né? A modernidade, ela trouxe a necessidade de adaptar as mudanças. Então, a agilidade, a gente adapta as mudanças, são entregas frequentes de valor para o nosso cliente, né? Manter uma transparência, então, priorização, a gente consegue fazer agilidade com esses pontos-chave. Eu acredito também que a agilidade hoje, além de tudo que a Renata falou, a gente fala um pouquinho do pensamento ágil, que também é entender essa organização, esses fluxos explícitos, essa adaptabilidade, porque existem inúmeros frameworks, métodos, todos que tangem a agilidade, mas a partir do momento que você tem esse pensamento ágil, que talvez seja o início de entender e adaptar, eu acho que a partir daí o restante da agilidade flui um pouco mais fácil. Então, talvez o passo inicial da agilidade seja entender esse pensamento de melhoria contínua, de adaptabilidade, de valor. E falando em adaptabilidade e melhoria contínua, vem a comunicação. A importância da comunicação em todos os níveis, né, da empresa, em todos os times, em todas as equipes, convergindo para o mesmo objetivo. Né? Então, quando você consegue passar essa questão da comunicação para todos da equipe, da empresa, você mantém um foco na entrega com qualidade e no objetivo da empresa como um todo. Seus projetos, com certeza, vão ter mais sucesso com isso. Bom, eu não sei se é possível, mas como vocês definiriam a agilidade em uma palavra ou em uma frase? Eu vou tentar ser o menos clichê possível. E eu falei aqui, a gente estava conversando, eu falei assim, calma, a agilidade é, além de tudo isso que a gente falou e ainda vai falar aqui muito hoje, a agilidade precisa de calma. A implantação da agilidade, a cultura da agilidade, ela não acontece rápido, ela não acontece de uma forma forçada, ela tem que ser nutrida com o tempo, tem que ser estudada. Então, assim, para mim, a agilidade, além de tudo que ela proporciona de benefício, você tem que ter calma para trabalhar com agilidade, segurar suas expectativas, sabe? Exato. Transparência, né? A gente estava até, igual a Jacques falou, né? A gente conseguiu conversar um pouco sobre isso e eu acredito que sempre eu vou bater na tecla da questão da transparência, né? Mas transparência, comunicação, adaptação, eu acho que são respostas boas aí para essa pergunta. Cortou minha resposta. Inventa outra. Estamos alinhados. Você é agilista? Vou me adaptar. Então, eu acho que a questão de você disseminar o conhecimento e disseminar quais são as metas e objetivos da organização
com isso você converge seus esforços para o mesmo objetivo. Então, acho que seria essa convergência de esforços para o mesmo objetivo, eu resumiria dessa forma. Jacques, em sua experiência, como você vê a agilidade sendo aplicada no dia a dia no Banco do Brasil? E quais foram os primeiros passos para implementar essa cultura? Eu vou começar de trás para frente. A sua pergunta, os primeiros passos. A agilidade lá no Banco do Brasil começou, o start dela foi ali na diretoria de tecnologia, uns 6, 7 anos atrás, ou até mais um pouquinho. O que aconteceu? A gente trabalhava com aquele esquema de projetos, PMBOK, e a agilidade veio como uma nova forma de gestão moderna. E foi feita uma virada de projetos para agilidade. Foi uma virada um pouco abrupta, o resultado disso, naquele início, gerou até alguns detratores da agilidade, que a agilidade também tem esse problema de ter inicialmente detratores, mas hoje o Banco do Brasil já entende que a agilidade é o cerne da mudança. Então, hoje a gente tem um movimento de aceleração digital, que ali dentro a gente tem agilidade no cerne mesmo, na coluna vertebral do movimento, e temos a agilidade que acontece hoje também na diretoria de tecnologia, que é a agilidade que temos os times ágeis, POs, entregas. Então, a agilidade hoje no Banco do Brasil funciona assim. Aí, aplicada no dia a dia, é justamente isso. Hoje no Banco do Brasil a gente tem estimulado a cultura e o aprendizado de agilidade, justamente porque a gente entende que a agilidade ela está na crista da onda da inovação, da melhoria, da mudança. Então, hoje, no dia a dia, o Banco do Brasil tem investido muito em educar agilistas e educar times e squads ágeis. Tá? Bom, todo mundo fala dos benefícios da agilidade, mas nós sabemos que não é tão simples assim, né? Implementar essas mudanças exige um esforço, adaptação e, claro, superação desses desafios. No Banco do Brasil, quais foram os principais obstáculos que você encontrou e como conseguiu superá-los? Voltando na minha resposta anterior, a gente teve o obstáculo de patrocínio, porque quando a agilidade surgiu, ela surgiu como uma novidade. Dentro de uma empresa centenária, que todo mundo trabalhava estruturado no comando e controle. Então, a agilidade ela precisou de patrocínio. E o principal obstáculo no início da implantação foi ter esse patrocínio, principalmente da área de negócio, porque a tecnologia começou a entender a agilidade antes da área de negócio. Então, a gente teve que educar primeiro a tecnologia e depois educar a área de negócio para eles verem sentido na agilidade. Então, assim, esse foi o principal desafio, e superar foi isso. Foi educar, fazer curso, workshop, imersão. Entrei em muitos times ágeis para passar 1, 2 sprints ali, ajudando aquele time a melhorar os processos. Fui falar com gestores da área de negócio. Então, assim, a ideia foi educar, porque a agilidade, ela não é difícil, mas ela precisa ser estudada para você conseguir resultados mais significativos e que geram mais valor. Uhum. E meninas, vocês, quais os desafios que vocês geralmente enfrentam no processo de implementação da agilidade? Acredito que um grande desafio seria levar a agilidade para todos os níveis de uma organização, né? Então, quando a gente olha para os níveis, a gente vê o nível estratégico, que seria a alta gestão, o nível tático, né, coordenação, gestores, e o nível operacional, que são, de fato, as pessoas que estão construindo o produto final para a entrega do cliente, né? Então, quando a gente consegue ter essa comunicação, levar a agilidade a todos os níveis, a gente consegue ter um equilíbrio de transparência, de comunicação, e isso é passado para os demais para entender qual é o seu propósito, né? Além de outras coisas também que pode beneficiar muito, mas eu acredito que vale muito a pena falar sobre isso. A nova geração, ela já não consegue trabalhar de forma automática. Hoje recebi uma demanda, executei, entreguei. Então, a importância do propósito daquela empresa, da estratégia, das iniciativas estarem ali transparentes, para que essas pessoas consigam ter motivação para entregar o que de fato devem entregar, sabe? Se sentir pertencente ao todo. Então, esse é um dos desafios que eu acho que vale a pena citar e sempre discutir, né, nas empresas e nas organizações.
Eu acho que um grande desafio que a gente passa aqui em projetos e quando você fala em implementar essa questão de agilidade independente do framework e da metodologia que se use, é a resistência mesmo do ser humano. O ser humano ele é resistente a mudanças, então passar as informações, a gente vai falar aqui, já falou, vai falar na transparência, né, na educação, e repassar o que é, né, a questão da agilidade, deixar isso bem claro para todos do projeto, para todos da equipe, e isso acaba reduzindo um pouco essa resistência. A gente tem muita vinculação da palavra agilidade com rapidez. Né? Então, assim, muita gente fala, eu vou começar a usar a agilidade dentro da minha empresa, eu vou ter projetos mais rápidos. Em vez de eu planejar um projeto de 1 ano, eu vou ter uma entrega em 6 meses. E não é isso que acontece. Né? Então, eles se frustram, aí tudo vira culpa da agilidade. Exatamente. Aí você deu uma errada, esse time é ágil. Mas pra que eu vou rodar agilidade? Pra que eu vou parar meu time durante um tempo? Pra que eu vou colocar reuniões, ritos? Pra que tudo isso se eu não vou entregar mais rápido? Né? Então, tem essa questão da resistência. E a partir do momento em que os times eles começam a entender o real propósito da agilidade, eles entendem que ter velocidade é uma consequência. Mas não necessariamente todos vão ter velocidade. Você vai ter entregas com qualidade. E você vai se adaptar melhor às mudanças. Então, é realmente passar esse entendimento para toda a equipe. Isso é um desafio. A resistência das pessoas e tirar essa vinculação de agilidade com rapidez. E o desafio, eu acredito que o desafio também, pegando o gancho da Renata, é justamente ter toda a estrutura estratégica e ter o board da gerência da empresa entendendo aquela necessidade de ser ágil. Sim, com certeza. Porque a gente tem muito empresário, dono de empresa, que não chega para ele essas novas formas de gestão. Exato. Porque eles estão ali na sua cadeira, na sua sala. Então a gente também tem que ir atrás dessas pessoas que são os tomadores de decisão. Exato. E dizer para eles o valor. Isso também para mim é um grande desafio. Tá? Vocês poderiam compartilhar alguma dica ou estratégia que funcionou bem para vocês e que poderia ajudar outras empresas que estão nesse processo, começando essa jornada de agilidade? Juntos, 1, 2, 3, paciência. Calma. Exato. É o trabalho de formiguinha que a gente fala, né? Então é o devagar e sempre. Toda mudança, ela vai causar uma estranheza. Então a gente chega aqui, né? O Jacques comentou com a gente um pouquinho atrás sobre levar para o Banco do Brasil a agilidade, que ele foi lá o pioneiro do início e levou. E assim, o medo da mudança é real para o ser humano. Então, se a gente chegar, cara, vai ter que mudar tudo, vai ter. Será que vai ter que? Eu acho que a gente precisa começar com algo, explicar, mentorar as pessoas, né? Levar o conhecimento, fazer aquele trabalho de formiguinha e aos pouquinhos até realmente o pessoal entender que vai ser muito benéfico, tanto para as entregas quanto para o processo de trabalho daquele profissional, né? E é muito doido, porque a gente fala ágil, que remete a rápido, mas para implantar tem que ter calma. Sabe? É uma dicotomia, porque a gente está falando de algo que vai trazer melhoria, que quando funcionar bem, vai ajudar a ter entregas mais rápidas, de qualidade, mas para iniciar você tem que ter calma, justamente porque tem essa fase de entender o que é. Exato. Que hoje a agilidade, graças a Deus, já está muito mais difundida do que em outros tempos, mas ainda tem muita gente que precisa entender o que acontece, como é que faz. A gente tem hoje no Banco do Brasil, entraram mais de 2.000 novos funcionários. E é justamente a geração Z, que é uma galera que está começando a entender a tecnologia, que está começando a entender os métodos, está começando a entender a forma de desenvolvimento de software. Então, assim, temos que ter calma, temos que ensinar todo mundo. Então, assim, por isso que eu falo, é uma dicotomia, né? A gente fala de ágil, mas tem que ter calma, sabe? Sim. Geralmente, esse medo vem desse processo de não saber, deles não entenderem o que é isso, né? Então, eu acredito que é por isso que vem
esse medo aí. Com certeza. Bom, depois de superar esses desafios, é hora de colher os frutos. Vocês podem citar os principais resultados que vocês alcançaram com a implementação da agilidade? Melhoria nos processos, né? Melhoria nos processos, entregas mais frequentes, um feedback mais rápido do cliente também, para a gente saber se está ali no caminho certo, se é isso mesmo que a gente precisa entregar. Inovação, né? Possibilidade de inovar, adaptação. Então, assim, é muito retorno, né? Basta a gente realmente entender e fazer acontecer junto com as pessoas. Uma das coisas que a gente conversou antes aqui, e que é muito interessante, que é a questão de você se preparar até para você ter um fracasso. Você está pronto para ter um fracasso. Nem sempre o projeto vai Não ter. seria produção, né, Cíntia? Exato, Vai acontecer também, acontece. Mas é você estar preparado para isso, porque como a equipe ela está trabalhando junto, ela sabe, né, tem a questão da transparência, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que vocês estão fazendo, eu sei o impacto das minhas atividades no todo, eu sei a importância do que eu estou fazendo. E se não der certo, a gente já tem mapeado um plano B, já tem um outro plano de ação, Sim. já tinha mapeado, ou pode mitigar um risco, ou pode reduzir aquele risco. Então, até mesmo quando um fracasso acontece, ele não é um desastre total, ele é uma etapa do processo. Acontece. A gente está trabalhando com experimentação. Não tem medo de errar, né? A gente não tem medo de errar trabalhando com agilidade, porque você sabe que você corrige a sua rota e consegue voltar para o rumo, ou muda o rumo de acordo com o resultado daquele fracasso. Mas não é algo desastroso, você consegue ter, né, situações em que você resolva mais rápido. Eu acho que isso é super interessante quando a gente trabalha com agilidade. Com certeza. Eu trabalhei em alguns times como Scrum Master, e um dos resultados de ter agilidade nesses times que eu reparei foi a parte da comunicação, mas foi a parte da comunicação em pessoas que não têm perfil de se comunicarem. A gente, é um estigma que os devs não gostam de digitar e colocar seu fone. E um dos resultados da agilidade foi fazer essa galera ver que eles fazem parte do resultado também. Aquele código que eles estão escrevendo move um ponteiro da instituição. Algo que antigamente eles recebiam a demanda, simplesmente executavam, e se deu certo ou não deu, se trouxe resultado, não sei. Hoje não, hoje o implementar agilidade, você faz essas pessoas que antes não se viam parte de toda a estratégia de uma empresa, se sentirem parte quando você faz algum planejamento, por exemplo, de objetivos e resultados-chave. Então, quando você faz esse planejamento, essas pessoas que estão desenvolvendo o código, estão opinando em como melhorar, em como trazer resultado, isso para mim é fantástico. Isso é muito legal. Eram pessoas que antigamente simplesmente recebiam demanda, codificavam, Executava, entregava. e hoje a gente trouxe essa galera para pensar junto. Algo que antigamente não acontecia. Então, eu acho que isso é um resultado muito legal, que é implementar agilidade dentro de um time traz, sabe? E ver isso fluir, né? Que é igual eu falei, quando a gente fala de times autogerenciáveis, times com autonomia, eu acho que pode ficar um pouco confuso para algumas pessoas, porque a ideia da autonomia e do autogerenciável é não falar como fazer. Olha, você tem que fazer assim. Não, precisamos disso. Como fazer? Pessoal, agora, como que a gente vai fazer, entendeu? Dar essa liberdade criativa pra gente inovar. Então, assim, a gente consegue inovar dentro de um time ágil, sabe? Que vai muito de encontro que o Jacques falou. Jacques, você poderia dar algum exemplo concreto de como a agilidade impactou positivamente um projeto ou processo no Banco do Brasil? Bom, como eu falei anteriormente, eu fui facilitador de alguns times. E eu fui facilitador em um time que cuidava do processo de detenção e de lavagem de dinheiro, detecção de lavagem de dinheiro. E a gente teve alguns processos que precisaram ter bastante atenção. Então, aconteceu durante uma sprint a gente receber um pedido expedite porque o Banco Central soltou, eu não vou lembrar o valor, tá, gente, porque isso já tem uma parte de anos. O Banco Central soltou uma determinação que para você sacar em dinheiro acima de 10 mil reais, você tinha que fazer uma previsibilidade de 48 horas. Eu
Perdoem os prazos e os valores, mas o exemplo está válido. Aí o que aconteceu? Essa história entrou na hospedagem do time. Por que ela entrou na hospedagem? Porque o Banco Central fez a determinação hoje para estar valendo aquela semana. Então, o banco, a gente parou o que estava fazendo, ajustou o aplicativo, porque a ideia era fazer a previsão pelo aplicativo do Banco do Brasil. Então, se a gente não tivesse um fluxo de trabalho organizado, se a gente não tivesse profissionais que entendessem que existe uma hospedagem, que a hospedagem é urgente e que alguma coisa vai parar, a gente não teria conseguido concluir essa missão dada pelo Banco Central. Sim. Antes do prazo, não, no prazo regulamentar que eles deram para a gente. Então, assim, é um exemplo prático desse time. E hoje, dentro do Banco do Brasil, a gente tem um movimento de aceleração digital que também está trazendo resultados práticos para produtos digitais. Por exemplo, o CDC, ele tem uma série, CDC que é crédito direto ao consumidor, ele tem uma série de squads que atuam em todas as frentes, seja contratação, seja liquidação, renegociação. E ali elas estão trazendo cada dia mais valor nas entregas pelo Banco do Brasil. Assim como temos os times da Agitec que também fazem essas entregas. Né? Perfeito. Até eu agora estou entendendo melhor sobre agilidade. Como vocês acham que a agilidade contribui para a competitividade ou inovação de uma empresa? Vai bem do que a gente estava falando, né? A questão de você incentivar a autonomia, né? E o autogerenciamento do seu trabalho e a criatividade das pessoas para a inovação. Acho que vai muito de encontro disso, né? Dar liberdade para as pessoas pensarem fora da caixinha e também a possibilidade de se adaptar, né? Adaptar ao mercado, às tendências. Temos ali ciclos menores de entrega, então a partir disso a gente tem uma liberdade maior para conseguir errar, para depois acertar. Então, possibilita que a gente sempre busque inovação e que tenha essa comunicação junto com as novidades do mercado. Qual é o maior aprendizado que a agilidade trouxe para a carreira de vocês e para a empresa que fez a implementação desses métodos ágeis? A carreira, pode falar. Para a carreira é ótimo, acredito que processos, né? Quando a gente tem um processo organizado de trabalho, a gente faz tudo com mais tranquilidade e com mais transparência. Então a gente entra na questão da transparência, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui o podcast, pessoal, sobre saúde mental. E de como o trabalho ele pode afetar, e hoje afeta, tem estudos aí, inclusive, né? Estudos super atuais falando sobre isso, afastamento de pessoas, enfim. E quando a gente tem um processo bem estipulado, quando a gente dá liberdade de pessoa para as pessoas conseguirem, né, expor suas ideias e trabalhar de uma forma organizada, tudo isso vai mitigar bastante a ansiedade, né? Ou outros problemas que podem ser gatilhos. Então, eu levo muito isso. Para mim, agilidade não é só é ótimo, né? Que já é muita coisa. Não é focar em relação a entregas, beleza, entrega perfeito, ótimo. Mas o quanto pode ajudar a vida de profissionais, entendeu? Porque eu acho que é um assunto que depois da pandemia, então, ficou algo muito latente, que a gente deve conversar muito sobre isso e que ocorre. E quanto um processo bem definido e bem estipulado pode melhorar a vida de pessoas. Então, para mim, foi um grande aprendizado em relação a isso. Não abro mão. A gente brincou aqui, né? Quem aqui não tem seu Kanban em casa? Exatamente. Para suas tarefas do dia a dia. Ajudou na carreira, da vida pessoal. Sim, eu tenho até para a escola da minha filha. Eu preciso, anoto direitinho. Cara, questão de trabalhos, provas, eventos, minha vida pessoal também, como a minha vida profissional. Então, eu consigo, depois que eu tive essa visão de que o trabalho precisa estar transparente para a gente conseguir gerenciar, minha vida mudou totalmente. Inclusive, minha ansiedade, que era um dos gatilhos, né? Porque a gente acaba entrando nessa de, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer, mas quando não tá transparente em algum lugar que você consegue visualizar e organizar, só piora. Você não sabe por onde começar. Não né? sabe, exato. Priorização. Transparência e priorização. É exatamente isso. Eu acredito também que
a agilidade na nossa carreira de agilista, Aham. além de tudo que vocês comentaram, ela ajuda a gente a se organizar também. Porque para você ajudar um time a se organizar, você tem que se organizar. Uhum. Claro, vem com o tempo, não é fácil. Eu que Não. sempre fui uma pessoa extremamente desorganizada Eu aprendi na com as marra. minhas demandas. Aprendi na marra. Hoje, você tá falando, eu tenho um Kanban, eu construí uma casa, eu fiz um Kanban pra construir a Aham. casa. Aham. Sabe, a gente estava comentando, tem uma amiga minha que fez OKR para casar. Aham. Eu Então, fiz Kanban a pra agilista casar também, né, também, gente? aham. Ela tudo meio... Então, Acho que eu sabe. vou ter que aderir, viu, gente? Hã? Acho que eu vou ter que aderir. Vale a pena. Mas, assim, para minha carreira profissional, eu falo que eu fui picado pela mosquinha da agilidade. Sou devoto de Nossa Senhora da Agilidade, porque eu gosto muito, e eu estudo, e eu trago isso para a vida, assim. Então, outro dia, em conversa com os meus amigos, eles estavam perdidos em algumas coisas da vida. Eu falei, gente, por que vocês não priorizam o que vocês vão resolver? Quando eu vi, eu estava ensinando agilidade para resolver problemas pessoais. Né? Então, assim, e falando, né, da implementação, para mim, para a empresa que eu trabalho, eu tenho, além do banco, eu tenho uma outra empresa que eu também organizo ela de forma ágil. Mas, cara, Ferreira Espelho de Pau, tem muito mais dificuldade na minha empresa do que dentro do Banco do Brasil, cá entre nós. Eu imagino. Mas a agilidade trouxe para mim um senso de entender o todo. Por conta da transparência, por conta da comunicação. Por ter um objetivo, por ter um foco. Exato. Então, assim, a agilidade, eu acho que ela só agregou para mim na minha carreira como pessoa, né? Então, eu acredito que a gente deve ter a agilidade como um soft skill, assim, Aham. para a vida, não só Sim. na nossa carreira, sabe? Sim. Tanto que a gente falou de agilidade emocional. Sim. Sim. Gente, pra fechar nosso papo. Já? Gente! Ah! Eu vou já fazer uma pergunta pra vocês que não tá aqui no roteiro, tá? Ah! Que tá pensando aqui. Brincadeira, gente. Pra fechar nosso papo, quais dicas práticas vocês dão pra quem quer começar ou aprimorar a agilidade na empresa em que atua? Esse é unânime. Esse. Isso. 1, 2, 3. Estudar. Tem que estudar. Agilidade Tem que estudar. não é difícil, mas tem que estudar. Tem que estudar. Também não é fácil. Não é fácil. Quando a gente vê a teoria, quando a gente escuta, assim, lá no início, sei lá, né? Vamos ver lá no início dos estudos, nossa, mas é tão fácil, é tão tranquilo, né? Mas é aquela questão, a agilidade, ela não se resume a frameworks e metodologias, apesar de ser complicado, porque tem vários, né? Não tem como a gente ser especialista em tudo. Mas, assim, a E cada dia agilidade... surge um novo. Não, é um Cada dia surge estudo um constante, inclusive, né? Estudo constante. Sempre tem que aprimorar, então. Sempre tem que aprimorar, sempre tem uma novidade no mercado. Mas a agilidade fala muito mais de mentalidade também. Aí a gente vai entender, né, como que a gente pode pensar ágil. E é igual a gente estava falando, não só para o seu ramo profissional, mas sim para a sua vida pessoal, né? Como que eu posso priorizar? A gente sabe que a gente tem ali milhões de coisas para fazer, mas será que a gente vai conseguir fazer tudo em determinado tempo? Não vai. O que eu preciso fazer? Eu preciso priorizar, eu preciso dar foco no que realmente é importante, né? Então a gente vai fazendo essa... E a mentalidade ágil é engraçado, que também não é do dia para noite. Uma pessoa que não entende agilidade, que ela vai começar a atuar e estudar, ela vai levar um bom tempo para conseguir realmente entender e ter essa mentalidade transformada. Mas vem a partir dos estudos e do compartilhamento de informações com seus colegas. E com a prática, óbvio, né? A prática leva a gente a quase perfeição. Perfeição não existe, gente. Não, a perfeição mais quase, perfeição né? não existe. Uma coisa interessante quando a gente fala sobre estudar, isso é uma unanimidade mesmo, é que quanto mais você conhece, né, métodos, frameworks, soluções ágeis, você consegue experimentar. E aí, às vezes, o seu time está passando por uma situação muito específica e se você só sabe um framework, uma solução, você talvez não consiga solucionar aquele problema no time. Você vai ficar rodando ali sem conseguir ajudar o seu time. E quanto mais você conhece, mesmo assim, não tem como se aprofundar em todos, conhecer todos, mas se você pega uma situação e você vai estudar, você vai ler, você vai correr atrás, você pode ter uma outra alternativa para trazer para o seu time, aplicar com o time e fazer uma experimentação. Vamos ver se
se essa dinâmica, se eu trouxer aqui um discovery, um static, se isso vai ajudar, se isso vai resolver. Se não resolver, a gente vai partir para uma outra solução. E como são ciclos curtos, ciclos rápidos, você consegue fazer dessa forma. Né? Você não vai ter, você não para um projeto para juntar todo mundo e testar algo. Você, no seu dia a dia, vai levando aquela novidade. Né? Então, assim, é algo prático, é algo vivo dentro do time. E você consegue, estudando, né, buscando o que tem de novo, se aprofundando no que já existe, lendo mesmo, você consegue melhorar o seu dia a dia e buscar soluções para situações que você não tinha previsto, você ainda não tinha passado. Eu acho que muito desse nosso papo assim, se resume no estude, tenha calma, pratique Tem a mente Paciência. aberta. e comece pequeno também. Isso. A gente fala muito disso. Comece pequeno, com uma entrega pequena. Veja como seu time entende aquilo, como seu time se adapta àquilo. Porque é algo oneroso para o time fazer essa mudança de mentalidade. Né? Então, assim, tenha calma, estude, leve conhecimento para os membros do time. Não adianta só você, como agilista, estudar. Tem que fazer reunião, tem que explicar o que quer, tem que explicar como funciona. Eu não gosto muito do tem que, né? Tem que ir o next, mas são etapas que precisam acontecer para todo mundo se alinhar. Entrar no flow, E né? falar a mesma língua e gerar a menor quantidade de frustrações possíveis, né? Sim, a gente falou várias vezes aqui hoje, antes de começar, e agora a gente voltou a falar. Então, assim, comunicação, estudo, transparência. Quando a gente está falando muito de times em andamento, mas quando começa um time, tem que ficar claro para todos os membros do time qual é o objetivo, qual é o produto final, né? Qual é a expectativa, Quem é qual o é o cliente propósito, final? quem é o cliente, o que o cliente quer. O cliente sabe o que ele quer, né? O que eu vou ter de ganho com esse resultado? Eu vou melhorar 10% em alguma coisa? Eu vou aumentar meu faturamento em X milhões? Eu vou ter um novo produto inovador no mercado? Então, assim, é isso. O time tem que entender o seu propósito, porque senão cada um vai puxar a corda para um lado e você não tem resultados. Então, convergir mesmo para que todo mundo entenda. Então, quando um time começa, ele tem que entender isso. Depois que o time está rodando, a gente tem que reforçar essas questões para poder ter resultado. E procurar patrocínio do board da empresa também. Isso. O que a gente tem falado, tudo isso aqui, coisas incríveis que a gente viveu na pele. Mas se não tiver, infelizmente, alguém falando faça, a coisa, infelizmente, ainda até acontece, mas é mais doído, é mais moroso, é mais sofrido. Sim. Você implantar algo dentro de uma empresa que não está de acordo ou não tem o patrocínio da gestão é muito mais doído. Acontece, eu já vi times, já vi empresas que tiveram que aplicar o ágil doído, sem patrocínio nenhum, para mostrar, sabe, só acredito vendo. Sim. Mas depois muito, que tiver muito alguns resultados, eles começam. Aí você vai, leva e mostra, e a pessoa, tá. Aí o primeiro resultado ruim, tá ruim porque é time ágil. É o que a gente estava conversando. Tá ruim porque é time ágil. Então, assim, a dica é, tentem ter o patrocínio, né? Primeiro, do board, da gerência, da média alta gerência. E vão com calma, estudem, que dá certo, gente, dá certo. No final sempre dá certo, então, né? Dá sim. Se não deu certo é porque não chegou no final. É isso. Bom, gente, a gente chegou ao fim do nosso bate-papo. Muito obrigada por vocês compartilharem essa experiência de vocês. Foi incrível, né? Aprender um pouco e ouvir como a agilidade ela pode transformar esses desafios, às vezes uns desafios muito grandes, né? Em resultados incríveis. Para vocês que estão ouvindo, espero que tenham gostado do nosso episódio. Curte e compartilha com aquele amigo que também está precisando de uma dose de agilidade. Obrigada. Tchau. Valeu, Até a gente. próxima. Até.